Senhor amado, nós queremos te agradecer por este momento de adoração a Ti, por este momento de oração, de intercessão, que nós oramos por vidas, onde nós oramos por nós mesmos e nos colocamos em humildade diante de Ti, dependentes de Ti, Senhor. E reconhecemos que só vamos perseverar e permanecer de pé até o fim, Senhor, se nos enchermos da Tua palavra e vivermos ela, Senhor. Por isso, no nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite. Tantos que estão presentes, quanto os que vão ouvir pelos meios de comunicação. Pelo CD, pelo YouTube, pelo WhatsApp, Senhor, pelo Facebook. Senhor, fala ao coração de cada um que for ouvir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos ver algumas, não todas. Vamos pincelar algumas características de discípulos de Jesus. Vamos abrir o Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo 35 a 51. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 a 51. A palavra não é longa, por isso eu dei mais espaço para o louvor. E foi necessário, o Senhor ministrou aos nossos corações. Então vamos lá. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo João dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu a eles Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê.
Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A primeira característica que nós vamos ver de discípulos de Jesus, porque aqui Jesus ele está chamando discípulos. E a primeira característica nós vemos no versículo 35 a 37, que foi lido do capítulo 1 de João. No versículo 35 fala que João, no caso é João Batista, ele estava na companhia de 2 dos seus discípulos. Então entende-se que esses 2 estavam seguindo a João Batista. Eles eram discípulos de João Batista. E quando João viu Jesus passar, ele virou, apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus. E quando os 2 discípulos ouviram João dizer que Jesus é que era o Cordeiro de Deus, eles deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. João Batista, ele tinha 2 discípulos que o seguiam. Mas quando João Batista reconheceu a soberania de Jesus como Cordeiro de Deus, Filho de Deus, único digno de ser totalmente seguido, João, então, sem problema algum de identidade, ele aponta para Jesus e incentiva que os 2 discípulos que estavam seguindo a ele começassem a seguir Jesus. João aqui ele demonstra uma característica muito importante na vida de um discípulo de Jesus, não de um religioso, não de um frequentador de culto somente, não alguém que deixa só a Bíblia aberta, mas não lê, mas de um discípulo de Jesus. É a humildade em reconhecer que ninguém está aqui para seguir a homens. Nós somos chamados a seguir a Jesus. Nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Homens e mulheres de Deus que dão bom testemunho, que vivem uma vida piedosa, obediente a Deus, que tem um coração reto, puro, íntegro, eles devem ser imitados, mas não seguidos. Mas não é a mesma coisa, pastora? Não. Imitar é reconhecer algo bom e fazer aquilo também. Seguir é obediência plena e absoluta. É ter aquela pessoa, que no caso é Jesus, acima de tudo e de todos. Ter a Jesus como verdade absoluta e irrefutável. Isso é seguir. Seguir é uma entrega de vida. Você não entrega a sua vida a nenhum homem ou mulher. Você pode imitá-los, mas só a Jesus que você entrega a sua vida.
Se você abrir em 1 Coríntios, deixa marcado João, se você puder deixar marcado, e abre na carta de 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15 a 16, olha o que diz. Quem está falando é o apóstolo Paulo. E o título desse trecho fala que Paulo está admoestando os cristãos que aprenderam, que se converteram com a pregação dele e aprenderam com ele a seguir Jesus. Ele está admoestando como um pai. E ele fala aqui no versículo 15: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, não meus seguidores. Paulo em nenhum momento estava dizendo que eles deviam segui-lo. Eles deviam imitá-lo. Mas seguir só a Jesus. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1 fala, apóstolo Paulo também falando: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, olha, vocês me imitam porque eu imito Cristo. Não sou eu que gero nada, Jesus gera. Não sou eu que tenho poder, o poder vem de Jesus. Eu não tenho glória, a glória vem de Jesus. Eu não tenho palavra, a palavra vem de Jesus. Eu não tenho poder, o poder vem de Jesus. Eu não tenho nada, tudo que tenho vem de Jesus. Por isso vocês podem me imitar, porque não sou eu, é Jesus. Isso é humildade. Isso é não se vangloriar. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Jesus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Jesus Cristo. Não vem de homens. Não vem do seu pastor ou da sua pastora. Não vem de uma denominação e nem de uma religião. Vem do Senhor. Então o homem não tem por que se vangloriar. O homem, com toda a sua sabedoria humana, com toda a sua inteligência humana, com todos os seus títulos, com toda a sua carreira galopante, com todo o seu dinheiro, não é capaz de produzir nada que não venha do Senhor. Em Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, diz assim: Filipenses capítulo 3, versículo 17 a 18. Diz assim: irmãos, também o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos da igreja da cidade de Filipos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Duas coisas aqui fortíssimas. Primeiro, você deve imitar e observar aqueles que andam segundo o coração de Deus.
segundo o ensinamento, modelo da palavra de Deus. Segunda coisa, muitos do que andam entre nós, significa que no meio da igreja há aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Está aqui, versículo 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não pense que todo mundo que está frequentando o culto e que se diz cristão, realmente vive segundo a palavra de Deus e reconhece o que Jesus fez na cruz. Em 3 João 11, não tem capítulo, só tem versículo. Terceira epístola de João, antes de Judas, versículo 11 diz assim: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, aquele que frequenta culto e diz ser de Deus, mas vive fofocando, vive invejando, vive competindo, vive uma vida de ganância, de amor ao dinheiro, procurando status e posição, isso é praticar o mal. Praticar o mal não é só pegar uma arma e matar o outro. Vive mentindo, vive enganando, jamais viu a Deus. Pode ter visto seu pastor, pode ter visto uma doutrina denominacional, um estatuto de uma igreja local, um templo bonito, mas não viu a Deus. Precisamos imitar aqueles que estão vivendo segundo o coração de Deus, mas não segui-los. Precisamos seguir a Jesus. Seguir fala de botar toda a confiança. Maldito o homem que confia no homem. Precisamos seguir a Jesus. A igreja precisa aprender de novo a seguir a Jesus e não a homens. Às vezes, alguém se derrete em poesias, em declarações de amor para o seu pastor, para a sua pastora, e não consegue louvar a Deus. Não consegue adorar a Deus. Por quê? Porque está seguindo a homens e não a Deus. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus segue a Jesus, adora Jesus, obedece a Jesus e vive para Jesus. A segunda característica de um discípulo de Jesus está no versículo 37, 40 e 43, lá do Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 37, diz que os 2 discípulos que seguiam João Batista, quando ouviram que João Batista falou sobre Jesus, então seguiram a Jesus. No versículo 40, fala novamente que eles seguiram a Jesus. E no versículo 43, o próprio Jesus vira para Filipe e fala: segue-me. Então, a segunda característica de discípulos de Jesus são aqueles que estão dispostos de todo o coração a ouvir a verdade da palavra de Deus que liberta e escolher seguir a Jesus. Sabe quando você sabe que uma palavra é de Deus mesmo? Quando ela coloca os teus olhos e o teu coração para seguir a Jesus e não a homens. Quando uma palavra
te leva a enaltecer e exaltar a homens, essa palavra ela não veio de Deus. Quando uma palavra vem do coração de Deus, ela te quebranta de tal forma que você reconhece que você precisa de Deus e não de homens. Quando alguém, após ouvir uma palavra, ao invés de chorar na presença de Deus, se humilhar na presença de Deus e derramar o seu coração a Deus, diz, o culto foi bom e esse pastor é tremendo, a palavra dele é excelente, e não faz um elogio para Deus, a pessoa não foi alcançada por Deus. O objetivo de uma ministração da palavra é levar a pessoa a olhar para Deus, a se derramar diante de Deus, a ter fome e sede de Deus e da palavra dele. Mas a característica aqui é que os 2 discípulos, mesmo já seguindo a João Batista, ouvindo de João Batista que Jesus era o Cordeiro de Deus, digno de ser seguido, imediatamente, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de mágoas entre eles e João Batista, eles seguiram a Jesus. Primeiro, João Batista, ele era um discípulo de Jesus e em nenhum momento ele ficou assim, eu vou ficar magoado, vocês vão me deixar e vão seguir a Jesus? Poxa, eu dei tanto da minha vida para vocês, falei tanto para vocês e agora vocês vão lá seguir Jesus? Vou ficar triste. Não, um discípulo de Jesus não tem esse tipo de problema. Não fica magoado e nem amargurado porque você foi seguir Jesus. E esses 2 discípulos foram bem discipulados por João Batista, porque no momento que eles ouviram quem era Jesus, eles seguiram Jesus. Eles tinham um coração voltado em seguir a verdade. Precisamos estar dispostos a seguir a Jesus, a despeito das mágoas, dos mal resolvidos em Jesus. Ainda que outras pessoas fiquem magoadas, ressentidas conosco, com as nossas escolhas feitas em Deus, não podemos recuar, porque importa agradar a Deus e não a homens. E esses 2 discípulos entenderam isso. Graças a Deus que João era um discípulo e não ficou magoado. Mas ainda que ele ficasse, esses 2 discípulos estavam resolvidos em seguir a Jesus, custe o que custasse. Porque só Jesus é digno de ser seguido. A terceira característica de um discípulo de Jesus está no versículo 38 de João 1. No versículo 38 fala que Jesus, quando viu que aqueles 2 discípulos estavam seguindo a ele, Jesus virou para eles e perguntou, o que vocês estão buscando? Por que vocês estão me seguindo? E eles olharam e falaram, eu vou brincar, tá? Não é isso que está escrito, eu vou brincar. Nós estamos seguindo o Senhor porque nós queremos um carro zero. Estamos seguindo ao Senhor porque queremos mudar de casa, melhorar de vida. Estamos seguindo ao Senhor porque queremos ter status e sabemos que todo mundo fica ouvindo o Senhor. Quem sabe estando do teu lado, a gente também se torna importante. Não, não foi isso. Eles disseram, Rabi. Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Naquele momento falaram, não importa o que o Senhor pode nos oferecer, importa o que o Senhor pode nos ensinar. Rabi, mestre. O que o mestre faz? Te enche de presente ou te ensina?
Jesus falou para eles: o que vocês estão buscando? Rabi, que o Senhor nos ensine. Estamos buscando os teus ensinamentos. E depois eles perguntaram para Jesus: onde assistes? Onde o Senhor fica? Porque nós queremos ficar com o Senhor. Nós não queremos só os teus ensinamentos, mas queremos a tua presença. Porque nada é mais precioso do que os teus ensinamentos e a tua presença. Onde o Senhor assistes? Onde o Senhor fica? Onde o Senhor dorme? Onde o Senhor come? Porque a gente quer estar pertinho do Senhor. Então eles foram para onde Jesus estava morando e ficaram ali com Jesus. É a característica de estar buscando o ensino de Jesus acima dos milagres. Um discípulo de Jesus não fica correndo atrás de Jesus por causa dos milagres. Um discípulo de Jesus segue Jesus por causa do que quer aprender com ele. Eles buscavam um rabi, mestre. Você que está me ouvindo está buscando que Jesus? O Jesus, entre aspas, Papai Noel, que vai te encher de presentes? Ou o Jesus rabi, mestre? Eles não estavam buscando um Jesus que podia curá-los, prosperá-los, alegrá-los. Nada contra isso, Jesus faz isso também. Mas é consequência de estar buscando os ensinamentos de Jesus. Porque só os ensinamentos de Jesus podem firmar os nossos corações nele. Só os ensinamentos de Jesus podem nos levar a viver segundo o coração de Deus e experimentar o coração de Deus. Só os ensinamentos de Jesus podem ocupar o primeiro lugar no nosso coração para que sejamos mais e mais parecidos com Ele. Ninguém fica parecido com Jesus por causa de milagres. Porque 10 foram os curados de lepra e só um voltou para agradecer. Se milagre firmasse alguém em Jesus, então a igreja estava firmada nele. Com milagre ou sem milagre, com família ou sem família, com dinheiro ou sem dinheiro, solitário ou não, tudo correndo bem ou não, o que mais nos importa são os ensinamentos de Jesus e desfrutar da presença dele, porque tudo aqui vai passar. Abre lá em João 8, Evangelho de João, deixa marcado João 1 e abre João 8, 31, olha o que diz. João 8, 31. Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você só é um discípulo de Jesus se você permanecer na palavra. Você não é discípulo de Jesus pelo número de cultos que você frequenta, pelo número de eventos evangélicos que você vai, pelo número de festividades que você participa, nem pela quantia de dízimo que você dá, nem pelo cargo que você ocupa na igreja. Você é discípulo de Jesus se você permanece diariamente em suas escolhas e atitudes na palavra de Deus. João 14, (23 a 24). Mesmo que esteja gravando, eu vou falar para os que estão presentes, como nós começamos o culto já, eram praticamente 9 horas. Eu vou terminar a palavra. Quem estiver cansado e com sono, está livre para ir dormir, mas eu vou terminar a palavra.
João 14, 23 a 24, diz assim. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Até aí. Você pode cantar 10 louvores de adoração dizendo: eu te amo, Jesus, eu te amo, e declarar palavras bonitas para ele. Mas se você não guardar a palavra dele no teu coração e não vivê-la, você não ama. Porque aqui diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aqui não diz: se alguém me ama, cantará durante 2 horas liricamente com uma voz afinada. Aqui não diz: se alguém me ama, construirá um templo lindo e suntuoso para mim. Aqui não diz: se alguém me ama, ficará curado de todas as doenças e será próspero financeiramente. Não, aqui diz: se alguém me ama, guardar a minha palavra. Ponto. E só assim você será amado por Deus. Então Ele fará morada dentro de você. Ninguém compra Deus. Lucas 11, 28. Diz assim. Ele, porém, respondeu, Jesus falando: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Sabe, eu já falei em outra ministração, bem-aventurado é extremamente felizes. E aqui fala que felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Exclamação. Não tem nada mais aqui acrescido. Você não é feliz porque você tem dinheiro. Você não é feliz porque vai tudo bem com a sua família. Você não é feliz porque você está empregado ou desempregado. Você não é feliz porque você está com saúde ou não. Você não é feliz porque tem uma casa rica ou não. Você não é feliz porque a tua geladeira está repleta ou vazia. Você é feliz porque ouve a palavra de Deus e aguarda. Eu sei que não é isso que tem sido ensinado por aí. E é por isso que eu estou tão sozinha, espiritualmente falando. Poucos são os que estão pregando isso. Mas eu não vou me calar. O inimigo tentou me calar essa semana, mas eu não vou me calar. Outra característica de um discípulo de Jesus é aquele que busca a intimidade de Jesus. Eu já dei uma pincelada, volta lá para João 1. No versículo 38 a 39, 38 fala que eles foram para onde Jesus morava e ficaram alguns dias ali com ele. Eles queriam a intimidade. Eles perguntaram: onde o Senhor está, Jesus? Onde o Senhor fica? Nós queremos ficar com o Senhor. Um discípulo não vive um relacionamento de visitas esporádicas a Jesus. Um discípulo não só tem relacionamento de Jesus nos cultos. Um discípulo não só busca Jesus quando o calo aperta, quando tudo está ruim. Um discípulo busca a intimidade de Jesus, que nada tem a ver com as suas circunstâncias. Meu amado, se eu fosse buscar Jesus só quando tudo me estivesse bem, então eu já tinha pendurado as chuteiras. Se eu buscasse a Jesus só quando eu tivesse com din-din no bolso, com saúde perfeita, e com tudo
correndo às 1000 maravilhas, eu já tinha me desviado. E eu não sou melhor do que ninguém. Quantas vezes o inimigo já sussurrou no meu ouvido: de que adianta você orar tanto, ler tanta Bíblia, falar tanto de Jesus? Aí, ó, o problemão aí, ó. Aí, cadê Deus agora? Quem nunca ouviu isso sussurrado no seu ouvido? Quem? Alguém tem coragem de dizer que nunca ouviu isso? Mas permanecer amando o Senhor é uma escolha que independe das suas emoções e das suas circunstâncias. Permanecer buscando a intimidade do coração de Jesus, que vai muito além de cultos. É importante ir aos cultos, não deixai-vos de vos congregar. Nós precisamos dos nossos irmãos, estar debaixo de uma liderança, de um pastor, de uma pastora, é bíblico. A palavra diz: obedecer aos vossos guias que dão as suas vidas para ensiná-los no Senhor. Mas você não pode viver só disso. Você precisa andar com Jesus, se relacionar com Jesus, aprender a ouvir a voz dele, ter uma vida diária de oração e leitura da Bíblia, desejar ardentemente conhecer o coração de Jesus. E por último, não, eu pulei Salmo 25. Vamos abrir, é muito importante. Salmo 25. Deixa marcado João 1, Salmo 25. Olha o que diz aqui. Antes de nós lermos o último item de características de discípulos de Jesus, Salmo 25, olha o que diz. Salmo 25, versículo 4. Que essa seja a sua oração diária, não uma decoreba, mas seja um desejo do seu coração. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Fazem-se campanhas da prosperidade, campanhas para conseguir marido ou esposa, campanha para conseguir bens materiais. Mas estamos vivendo tempos que precisamos fazer campanha, e muito mais que campanha, mas uma vida, um estilo de vida. Nesse versículo: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, não os meus. E as tuas veredas, ensina-me, guia-me nelas, não nas minhas veredas. E versículo 14 diz, de Salmo 25, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Jesus não vai se revelar para qualquer um. Ele pode se mostrar para qualquer um para que esse se converta. Mas revelar a intimidade do coração é para aqueles que temem a Ele. O que é temor? É ter medo? Não. Temor é reconhecer que Ele é digno de ser buscado, amado, adorado, obedecido, seguido. Isso é temor. Quer a intimidade do Senhor? Busca Ele de todo o coração. Deseja obedecê-lo de todo o coração. Que Ele venha ocupar o primeiro lugar na sua vida. E por último, hoje, não a última característica, porque até Jesus voltar Ele vai mostrar muitas características. Mas hoje, na ministração de hoje, a última característica que nós vamos ver é que discípulos de Jesus sabem que são vistos e conhecidos por Jesus em todo tempo e lugar. Volta lá para João, capítulo 1, versículo 47 a 48, olha o que diz.
Quando Jesus viu a Natanael, lembra que Filipe anunciou para Natanael: nós achamos o mestre, o Messias, Jesus, vem Natanael vê-lo. E Natanael, quando Filipe foi falar com Natanael, Natanael estava sentado debaixo de uma figueira. E quando Jesus viu que Natanael estava vindo em direção a ele, ele virou para Natanael e falou assim: aí, um israelita, um homem de Deus que não tem dolo, que não tem mancha no coração dele. Então Natanael virou para Jesus: ei, você me conhece? De onde? E aí Jesus falou para ele: olha, antes que Filipe fosse falar com você, eu já te vi ali sentado debaixo da figueira. E aí Natanael ficou perplexo e o reconheceu como soberano Jesus, Filho de Deus. O que isso nos ensina aqui? Que os olhos do Senhor estão sobre nós em toda e qualquer circunstância. Se estamos chorando, o Senhor está vendo, pronto a consolar. Se estamos sozinhos, o Senhor está vendo, pronto a fazer companhia. Porque a palavra diz que Deus faz com que o solitário more em família. Se estamos alegres, o Senhor está ali para compartilhar a nossa alegria. Se estamos doentes, o Senhor afofa o nosso leito e está ali conosco. Se estamos saudáveis, o Senhor está conosco. Se estamos com problema, o Senhor está ali para nos fortalecer. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas em todo tempo e lugar. E por causa do avançado do horário, não vou ler, mas vai ficar gravado. E quem for ouvir essa palavra, eu quero deixar como dever de casa, já que você viu a importância de estarmos lendo a Bíblia. Você, se quiser, pega um papelzinho e anota, ou você que vai ouvir esta gravação, que fala sobre os olhos do Senhor estar voltados para todo ser humano, inclusive para os seus filhos. Leia Salmo 33, de 18 a 19. Salmo 33, de 18 a 19. Leia Salmo 34, 15. Salmo 34, 15. Leia Provérbios 22, 12. Provérbios 22, 12. Leia 1 Pedro 3,12. 1 Pedro 3,12. E leia Lucas 21, 16 a 19. Lucas 21, 16 a 19. Medite nesses textos e reconheça que Deus não perdeu o controle da sua vida. Se você se colocou nas mãos dele de verdade, e você fala: parece que eu me coloquei nas mãos deles, mas parece que piorou. Parece que as coisas estão mais difíceis. Parece que nada anda, que nada se resolve. Deus não perdeu o controle da sua vida. Só que tudo tem o seu tempo, o seu momento. E às vezes nem vai acontecer como nós achamos que deveria acontecer, porque a nossa visão é muito limitada. Só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então entenda, você está debaixo dos olhos e das mãos amorosas do Senhor. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele o ama profundamente para se esquecer de você. Lance-se nos braços do Senhor, porque os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o amam. Amém? Eu quero terminar aqui fazendo uma oração por você que está me ouvindo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por todos que estão aqui presentes e por todos que vão ouvir esta palavra, estão ouvindo esta palavra. Eu oro, Senhor, que eles possam viver uma vida apontando para o Senhor, seguindo o Senhor, obedecendo ao Senhor, valorizando a Tua palavra. Que eles não venham idolatrar a homens, que eles não venham seguir a homens, venham admirar e imitar
homens íntegros de coração, mas eles venham seguir ao Senhor. Que eles estejam dispostos a ouvir a tua verdade que liberta. Que eles estejam buscando a Jesus Mestre, buscando os ensinos do Senhor, acima de todo e qualquer milagre. Que eles venham estar buscando a sua intimidade, Senhor, desejando conhecer o teu coração no profundo. E que eles possam saber em todo tempo e lugar, em toda e qualquer circunstância, que o Senhor não perdeu o controle. Que o Senhor continua no trono reinando, acima de toda e qualquer circunstância, e que os teus olhos de amor estão voltados para aqueles que te amam e te buscam. Senhor, vem-te contra a necessidade de cada um. Revela-te como Pai amoroso. Revela-te como aquele Deus que abraça, que sustenta e ensina cada irmão, cada irmã a aprender de ti, a perseverar firme até o fim e assim ser salvo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.